Alô, gente querida, gente boa aqui e em qualquer outro lugar desse planetinha de Deus, onde quer que eu esteja sendo visto, ouvido, em qualquer ambiente ou em qualquer plataforma, que o Senhor seja conosco, que a gente seja visitado por toda essa graça de Deus que não faz acepção de pessoas, que chega a qualquer um de nós em qualquer lugar. É o que eu desejo que nos alcance no dia de hoje, de todo o meu coração, pelo que eu entrego minha vida ao Senhor mais uma vez, todo dia, e agora de novo, na companhia de vocês, nesse testemunho público do Evangelho de Jesus, do ensino da Boa Nova, desse modo de viver que produz uma nova criação, uma nova humanidade, uma nova criatura, um novo ser a partir de mim e a partir de você. O Evangelho não é algo para ser imposto às coletividades. Não é um projeto político, ideológico para ser imposto como programa de governo em lugar nenhum. Jesus nunca propugnou uma teocracia. Nunca foi palavra dele, desejo dele, missão dele, proposta dele, derrubar o Império Romano e instituir um reino de Deus e a imposição da prática da vontade de Deus como ideologia coletiva. O Evangelho convida indivíduos, pessoas, a nascerem de novo. Instituições não nascem de novo, não se transformam. Elas podem ser, no máximo, educadas por boas leis, condicionadas por melhores práticas, mas continuam a ser indivíduos que as fazem acontecer. E, por isso, o indivíduo, dentro das melhores estruturas de lei e de educação em formas de justiça, pode melhorar no seu vínculo social e coletivo. Uma sociedade que tem boas leis estruturadas e boas práticas de educação se torna superior às que não a possuem. As que não possuem isso viram organizações ou organizações não, mas instituições caotizadas no absoluto. Mas, mesmo as mais evoluídas do planeta, aquelas que habitam os Países Baixos, a região nórdica da Europa, que tem muito mais sofisticação na praticabilidade legal, social, na distribuição de rendas, no tipo de sociedade que produzem, ainda são habitadas por indivíduos tomados por sentimentos mais variados, de inveja, de competição, de observação crítica perversa, de maledicência. Todas essas coisas não são coibidas de fora para dentro. Elas só podem ser tratadas de dentro para fora, como Jesus ensinou, e até o dia de hoje a história humana só fez demonstração de que o diagnóstico dele estava e está absolutamente correto. A gente consegue diminuir os agravos com governos razoáveis e com leis boas e com educação. A gente diminui os agravos para o convívio coletivo, melhora o coletivo social, mas não transforma, não faz nascer de novo. Você é apenas um indivíduo que aprendeu a se comportar, mas não é uma pessoa em quem tenha havido um haja luz e houve luz, um regênesis, uma recriação a partir de dentro do coração, a partir da constituição de um novo olhar, de um novo pensamento, de um alinhamento harmônico e coerente entre espírito, pensamentos, sentimentos,
emoções, caráter, atitudes e comportamentos. É só quando há um alinhamento profundo disso, focado numa intronização do amor em nós, do amor de Deus, do amor de Cristo, que manda que nós aprendamos a vontade de Deus de maneira natural. Quando ele diz, ao falar sobre como a gente deveria viver e proceder, ele não disse, leiam a Escritura, a Torá do Velho Testamento dos judeus todos os dias, para vocês aprenderem a vontade de Deus. Não, os fariseus liam isso o tempo todo. E eram os seres domesticadamente mais perversos que se podia conhecer. Mas domesticados dentro da legislação. Mas o coração afastado, longe. Ao contrário, Jesus não disse que tem que ter um determinado nível acadêmico para se sofisticar e se tornar elegante o bastante na compreensão de natureza cultural para poder fazer a vontade de Deus. Nem passou por aí. Ao contrário, ele chamou gente deseducada da Galileia, gente tosca, gente rude, gente braba, gente que gritava, gente totalmente ao natural, gente ao ar livre, gente que estava acostumada a sair para o enfrentamento, para o olho por olho, dente por dente. Gente, como a gente vê na narrativa dos evangelhos, falando daqueles aos quais Jesus chamou para andarem com ele, pessoas completamente ordinárias, em todas as suas manifestações emocionais, sentimentais e de pensamentos. São pensamentos desalinhados, e a gente querendo saber quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem a primazia, quem vai assentar no lugar mais elevado, quem é mais ouvido, quem é o mais importante, ou tomados de acessos do tipo que fazem assistir alguém fazer tudo certo, como foi o caso que aconteceu com os apóstolos, narrados por Marcos e por Lucas, que viram alguém expulsando demônios em nome de Jesus e o proibiram, porque não fazia parte do grupo deles, do grupelho. Essa coisa do apartheid, da segregação, do não anda conosco, esse culto ao conosco, primeiro tem o culto do eu. Quando o eu não é de modo algum defendido por Jesus, aí eles tentam introduzir a dimensão do conosco, da nossa congregação, do nosso grupo, do nosso convívio, da nossa doutrina, não anda com a gente, não é da gente. Tudo isso é a mesma maldade, a mesma perversidade. E Jesus, para começar o processo de cura desses indivíduos que estavam com ele, mas não o tinham compreendido, como levaram o resto da vida para tentar entendê-lo. O resto da vida para tentar entendê-lo. A gente vê um cara como João, cujo apelido era Boanerges, filho do trovão, que era capaz de soltar os cachorros em cima, de partir para as cabeças, era bonitinho, era novo, era querido, tinha meiguice no coração, colocava a cabeça no peito de Jesus, mas isso era uma faceta da vida dele. Era capaz de partir para as cabeças, para enfrentamentos. Ele é que pede a mãe, ele e o irmão Tiago, para falar com Jesus, dizendo: Senhor, queria fazer um pedido. Quando tu vieres no teu reino, permite que os meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, conforme o teu critério de preferência de amizade. Você veja a pateticidade, a mãe não chegou lá sozinha. Ela teve o backup dos filhinhos.
dos filhos do trovão que trovejaram esse desejo de supremacia sobre os demais. E o remédio que Jesus apresenta não é acadêmico, não é de educação formal exterior, não é de natureza religiosa, não tem nada a ver com qualquer forma de coibição e pela imposição exterior de legislações. Ele sabe que nada disso funciona. Se leis e legislações e regimentos fizessem alguém melhorar para a vida, os fariseus, que foram os piores fomentadores da morte de Jesus no cotidiano, juntamente com os sacerdotes do templo, com os líderes acadêmicos, teológicos e do Sinédrio de Israel, foi essa tríade que patrocinou acima de qualquer coisa a morte, a cruz, a execução e as torturas de Jesus. Se lei tivesse esse poder de produzir uma pessoa melhor, meu Deus, os fariseus seriam uns entes santos. Não lhes faltava leitura, não lhes faltava educação, não lhes faltava jejum, não lhes faltava a prática das orações exteriores e formais, não lhes faltava o convívio congregacional, não lhes faltavam os encontros congregacionais variados com os melhores rabinos, com os melhores educadores. O próprio Paulo é um exemplo veemente disso, de como ele tivera a melhor educação greco-romana lá em Tarso, que era um grande centro acadêmico da Ásia Menor, um dos melhores, com os melhores professores e universidades e ensinos, foi onde Paulo foi criado. Depois ele vai e é educado em Jerusalém aos pés do principal rabi, do principal rabino, do principal mestre dos seus dias, da sua época, junto com Gamaliel, mas ele, junto com outros que tinham estado precedentemente a Gamaliel, por exemplo, com quem Paulo estudou, sob cujos pés ele se assentou para aprender, estavam vindo do rabino Hillel, do rabino Shammai, tinha uma quantidade enorme de outros rabinos celebrados e que os fariseus ouviam. E era com eles que aprendiam as suas sabedorias. E era a partir dessas sabedorias que eles desenvolveram a sua raiva canina de todos aqueles que fossem diferentes disso. E Paulo, que é bastante conhecido da gente, é um dos maiores exemplos disso. Ele diz, educado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, da seita dos fariseus, hebreu de hebreus, de uma genealogia impecável, fazendo um tracing back para os seus antepassados mais distantes, inequivocamente. Mas olha o que aconteceu. Quanto mais ele se dedicou ao estudo da religião e ao aprendizado do judaísmo, pior ele se tornou como ser humano. Mas ele odiou os diferentes. No caso ali eram os cristãos. Os discípulos de Jesus em Jerusalém eram o grupo LGBTQIA+, no olhar dos religiosos. Era gente para morrer, para ser extirpada, para ser tirada, para ser afastada, para ser posta para longe. Na equivalência dos dias de hoje para a religião, assim se tornaram os discípulos de Jesus para aquela geração que teve em Paulo um dos jovens mais proeminentes, como ele mesmo veio a dizer. No meio da minha geração, diz ele, eu me destacava além de todos. Foi por isso que ele recebeu cartas, autorizações, legalizações de todas as naturezas para perseguir os discípulos de Jesus, para torturá-los, para aprisioná-los, para fazê-los negarem a fé e para executá-los e matá-los. Paulo mandou matar muita gente. Não foi só algo
que aconteceu esporadicamente. Ele foi veementemente praticante dessa hostilidade vivida em nome de Deus. E foi isso que ele fez. E fez com intensidade maior do que qualquer outro antes dele. Ele foi absolutamente intragável e demoníaco nas práticas de desumanidade que ele veio a exercer. Vocês vejam como, quanto mais ele teve de instrução e de conhecimento, mais com a arrogância desse supremacismo acadêmico, ele se tornou perverso nas suas práticas de superioridade, que olhava para quem não pensava como ele, do jeito dele, como seres absolutamente descartáveis, desprezíveis e desnecessários à existência humana. O que Jesus diz? Ele diz, sem citar ninguém, sem evocar Sócrates, Platão, Zenão, Epicuro, ninguém. Ele diz, o que quereis que os homens vos façam? Fazei vós, primeiro a eles. Olhem para vocês, é a partir de vocês, do que vocês sabem que dói, do que vocês sabem que faz mal, do que vocês não querem para vocês. Vocês sabem que fome não é bom. Vocês sabem que sujeira não é bom. Vocês sabem que pobreza não é bom. Vocês sabem que receber ódio não é bom. Vocês sabem que rejeição não faz bem. Vocês sabem que desenvolver uma autoimagem oca é horroroso. Ser tratado como um raca, como um coisa alguma, como um nada. Vocês sabem, a partir de vocês, o que faz mal à vida. Como também vocês sabem como ser amigo e ter amigos é tão bom. Vocês sabem como ser perdoado faz tão bem. Vocês sabem como tirar pesos do coração alivia tanto a vida. Vocês sabem como comer bem e ter a garantia do pão nosso de cada dia é absolutamente saudável para qualquer um, para vocês também. Vocês sabem como sair de um banho gostoso traz um bem-estar enorme. Vocês sabem como ter um telhado, um teto, uma cobertura é de uma proteção benfazeja e saudável, extraordinariamente incomparável. Vocês sabem como roupa limpa para vestir é tão agradável. Vocês sabem como ter liberdade de expressão, de pensamento, de vida, de existência, de produção de pensamento, sem serem recriminados e perseguidos por ninguém por causa disso. Vocês sabem como é bom, porque vocês gostam disso para vocês. Vocês querem isso em favor de vocês. Então, o que vocês desejam, pela própria natureza e pela percepção natural da coisa, a menos que você seja um sado, masoquista, sociopata, psicopata, doente, necessitado de ser internado e afastado de um convívio público, porque você é o próprio homicídio ambulante, o ódio ambulante, mas se você não for um doente dessa natureza radical, se você tiver um mínimo de saúde mental e emocional, você sabe por você mesmo o que é bom para a vida. E se você sabe por você mesmo o que é bom para a vida, você sabe qual é a vontade de Deus para a vida. Porque a vontade de Deus para a vida é tudo que faz bem. É tudo que alimenta a existência. É tudo que cobre. É tudo que não faz o sol arder na cara. É tudo que não deixa você com sede. É tudo que alimenta a tua mente, alma e espírito. É tudo aquilo que dá a você o espaçamento necessário para você não virar um bonsai de coisa nenhuma nem de ninguém. Então, o que você sabe que é bom para você, imagine e projete como sendo bom para o outro. O que você quer para você, queira para o outro. Não precisa ter livro nenhum, academia nenhuma, frequentar universidade alguma, não se demanda um PhD, nem um pós-doutorado de nenhuma natureza para chegar aí. Isso faz parte de uma natureza que a academia não ensina, mas que a prática do amor produz.
Quando a gente decide que vai pautar a vida e vai pisar no chão da boa nova, da boa notícia, quando a gente vai ser portador de alegria e de verdade, e de justiça, e de amizade, e de boa vontade, e de simpatia, e de coragem verdadeira nos vínculos com a vida, quando a gente é assim, a gente faz bem a si mesmo e a gente faz bem aos outros. Todo mundo sabe disso. Só os doentes, corruptos e perversos é que odeiam gente assim. Mas você não quer ser nenhum deles. E Jesus não nos ensinou a ser como nenhum deles. Mas até mesmo esses, Jesus alcançou e fez com que a impressão do amor de Deus que vazava de Jesus fosse tão fortemente, veemente, inegável e incontestável, que até esses, muitos deles se curvaram e vieram. E se levantaram como Zaqueu, que não tinha sido doutrinado em nada. Só tinha visto Jesus fazer algumas coisas. E tinha visto Jesus passar. E tinha visto como ele tratava, como ele olhava, como ele sorria, como ele acolhia. Como ele era, nas expressões não vocalizadas dele. O cara sobe numa árvore e olha. Meu Deus, esse homem é diferente. O que é isso que está atravessando Jericó? E de repente ele se assusta quando Jesus olha para o sicômoro em cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ceiar na tua casa. E o cara desceu, era um homem mínimo, o maior anão da terra, desceu. E Jesus foi para a casa dele, era também o maior rico da cidade, o maior corrupto da cidade. Era um cara como todo bom publicano, coletor de impostos para os romanos, que metia a mão no imposto dos romanos e também cobrava o seu ágio particular, que dependendo da clientela podia ser maior, podia ser menor, conforme Jesus ensina para a gente em Lucas, no capítulo 16, daquela história do administrador infiel. Ali é a prática exata de como praticavam a relação com o dinheiro, com as cobranças, os próprios publicanos e os donos de negócios autônomos nos dias de Jesus. Nada diferente do que a gente vê acontecendo nas sociedades corruptas. O cara diz, a dívida com o meu patrão é X, mas eu vou acrescentar também Y para mim, para eu botar no meu bolso. E Zaqueu não era diferente. E não teve uma grande doutrinação, ele não ficou mais do que algumas poucas horas com Jesus. E ali no meio do banquete, entre conversas amenas e risos e sorrisos, e pão, e vinho, e petiscos, e comida singela, de repente, o homem levanta-se e diz algo que assusta todo mundo presente. Menos a Jesus, que sabia o que estava acontecendo de revolução no coração de Zaqueu, conforme você pode ler lá em Lucas 19. E ele levanta e diz, Senhor, dirigindo-se a Jesus, eu decido hoje, aqui e agora, dar metade dos meus bens aos pobres. Foi o que eu tenho. Dá para mim e para todas as gerações da minha família. Eu tenho demais. Uma das primeiras coisas que o Evangelho faz, quando entra mesmo, como vontade de Deus no coração da gente, é fazer a gente usar uma matemática da solidariedade e ver o que a gente precisa, o que a gente tem e o que sobra na vida da gente e que é justamente o que falta miserável e desgraçadamente na vida de outros. Aí ele faz o óbvio que o Evangelho ensina a fazer. O óbvio é, tenha o suficiente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tenha o suficiente. Garanta o suficiente para a sobrevivência, para a vida, para a continuidade sua dos seus filhos. Agora, o que seja sobra, como Jesus conta numa parábola daquele homem louco,
que já era rico e resolveu multiplicar muito, e guardou, e guardou, e guardou, e construiu celeiros, e acumulou grãos e grãos e grãos para muitas gerações. Aí depois voltou e disse, agora sim, tenho para mim e para muitas gerações, nada me faltará, está tudo estocado em demasia. E aí Jesus disse que a voz de Deus falou a ele, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será? É a filosofia do livro de Eclesiastes, da sabedoria bíblica do Velho Testamento em Provérbios, do ensino dos evangelhos e dos apóstolos, andam na mesma direção da moderação em tudo. A vontade de Deus anda sempre na linha da moderação que faz bem a mim mesmo e faz bem aos demais à volta de mim. E na vida daqueles que me cercam. Jesus apela, em primeiro lugar, para o bom senso, para o que cada um provava em si mesmo, como critério mais básico e natural de compreensão da vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquilo que você sabe, se você não é um pervertido, como eu já disse, um psicopata, um desenervado de ser e de alma, um dodóizaço, um ente que está entre os humanos por uma total concessão da existência a você, porque você não mereceria estar nem entre os chimpanzés, mas existe entre os humanos e você não serve de referência. Você provavelmente sirva para a prisão, para a cadeia, para o afastamento, para o ostracismo social, porque você é perigoso ao convívio humano. Mas se você não é essa pessoa e não é assim, Jesus disse, se houver um mínimo de humanidade em você, olhe para você mesmo. Porque a partir de você mesmo, você vai entender o que os outros precisam. Se você não for um narcisista egótico e destituído de toda a humanidade possível, você vai saber. Esse foi o primeiro critério que ele estabeleceu, como a gente viu na sexta-feira passada. E além disso, ele disse para nós qual era a coisa mais simples sobre entender a vontade de Deus. Ele disse que a vontade de Deus implica em amarmos-nos uns aos outros assim como a gente se ama. O que decorre desse princípio, que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles. O que decorre disso é amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E o critério e a categoria básica, mais comumente humana possível é, assim como eu me amo, eu devo amar o outro. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Se você não é um narcisista doido que só ama o seu próprio umbigo, se você não é um dodóizaço, se existe alguma humanidade em você, se você tem um mínimo de amor próprio, saudável, sadio, equilibrado, moderado, esse é o critério mínimo e ordinário que você deve usar para torná-lo projeção de olhar no discernimento e na compreensão do que o outro, seu próximo, seu irmão, diferente de você, seja ele quem seja, precisa para a vida, precisa para existir. Então, a partir do que eu quero em mim, para mim, do jeito que eu sou saudavelmente ensinado a me amar, sem exacerbações narcisísticas de nenhuma natureza, quando há um mínimo de humanidade ainda prevalente e plantada em mim, eu já carrego em mim o critério e a categoria do que significa praticar a vontade de Deus em favor dos outros também. Porque a partir dessa vontade de experimentar o bem pleno na minha vida, que eu devo, se não sou doente
de um narcisismo, dizendo pela quarta vez essa palavra hoje, tomado de natureza perversamente egóica e horrorosa e dessensibilizada por inteiro. Se eu não sou um dodói dessa natureza, eu carrego em mim o padrão da vontade de Deus a ser praticada por mim e praticada em favor dos outros. O critério ordinário simples que qualquer um tem em qualquer lugar do mundo. Jesus diz: até os gentios fazem isso. Até os pagãos da terra inteira fazem isso. Porque ele não está ensinando ainda aquele outro salto quântico do amor, sobre o qual a gente já falou aqui, que é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, que é uma categoria que está para além do ordinário, que atinge o extraordinário da compreensão e da prática do Evangelho na vida da gente, mas que não nasce no chão espontâneo da terra, a menos que a graça de Deus faça brotar como uma consciência mais desenvolvida e mais elevada na nossa mente e no nosso coração. Eu tenho a impressão que esse Instagram aqui estava sem funcionar esse tempo todo. Botei agora para funcionar o Instagram. Não estava, viu, Caio, aí dentro. Então, é a partir dessa categoria mais ordinária, mais simples, que Jesus estabelece o critério da vontade dele para ser praticada por nós. É a partir do amor que eu tenho por mim mesmo que eu devo amar o próximo, e é a partir do bem que eu quero para mim mesmo que eu devo projetar como sendo aquilo que também é necessário à vida do próximo. E para quem chegou no Instagram, que só foi ligado agora, eu já estou falando no YouTube sobre isso há uns 20 minutos. Vão para lá, botem, puxem para trás e assistam tudo, para não perderem nada. Pois bem, continuando. Eu disse na sexta-feira passada que esse critério está espalhado entre todas as pessoas do mundo que não sofram de uma disfunção psíquica ou mental ou cognitiva ou de caráter aturdidora que impeça o indivíduo de ter percepções mínimas sobre si mesmo, sobre o próximo. Se houver um mínimo de humanidade e de saúde humana, todo mundo sabe e não tem desculpa de dizer: eu não sei o que eu deveria fazer para fazer a vontade de Deus por meu próximo. Aí a gente viu já na terça-feira, e a gente viu do dia de ontem, na quarta-feira. Na terça-feira eu dei uma passeada aqui no Evangelho, rapidamente, dizendo: o próprio Sermão da Montanha, embora seja o Evangelho todo, seja a manifestação do que Deus quer de mim, está no que Jesus pratica, no que Jesus ensina, em como Jesus vive, em como Jesus trata de crianças, como Jesus abraça velhinhos, como Jesus entra na casa de pagãos, de gentios, segundo os critérios dos judeus que não eram de Jesus, como Jesus não sente nenhuma necessidade religiosa de purificação por ter ido para uma terra de porqueiros do outro lado do Mar da Galileia, em Gadara, em Geresa, em Decápolis. Como ele sai de lá e não faz nenhum banho purificatório e vai direto para a casa do chefe da sinagoga de Cafarnaum para ressuscitar a filha dele, de Jairo. É olhando para Jesus que você vê a simplificação da vontade de Deus. Você vê a gestualização da vontade de Deus. Mesmo se você fosse cego, surdo e mudo, só sentindo essa energia, você já entenderia. De tão simples que é, de tão acessível que se tornou em Cristo Jesus e que é. Se você não tiver as suas emoções, sentimentos e cognitividade entupidos por nenhuma forma de presunção perversa. Todo mundo sabe, todo mundo tem acesso, está plantado como código divino no coração de todos nós, está plantado como código de Deus no coração de todos nós. Esse desejo, essa vontade de Deus está explicitada, está inscrita.
habita os segredos do coração de todos os seres humanos, como Paulo diz. Aí, na terça-feira, eu dei uma passeada aqui rápida no sermão chamado da montanha, só para dizer, olha, só olhando isso aqui, você não precisa de mais nada. Você já sabe tudo que agrada a Deus. Tudo que Deus quer que você seja, você pratique, você reproduza, você vibre, você deixe vazar como energia de amor, de graça, de compaixão, de bondade, de justiça, de misericórdia, de generosidade, na constituição de olhos bons, de interpretação boa, projetando a melhor luz do seu ser na vida, amando com amor agapau, com amor sublime, com amor de Deus, sem ser o amor fraterno que responde bem aos que bem nos tratam. É isso que a fraternidade faz. Eu sou bem tratado, trato bem. Agora, indo além disso, Jesus vai para além disso e manda que o nosso amor e a nossa justiça excedam a fraternidade básica que está espalhada pelo mundo inteiro, como ele diz, até os gentios fazem o mesmo, e manda que a gente vá além, amando os inimigos e orando pelos que nos perseguem. Isso é um outro nível para o qual a gente deva crescer, e é nessa direção que a gente deve andar. É para aí que nós somos desafiados a prosseguirmos. No entanto, preste atenção. Se você quer saber a vontade de Deus, aí eu falei sobre isso ontem. Não entre nessa arapuca maligna de profetas que vão dizer para você as coisas mais idiotas desse mundo e mais anti-evangelho, na maioria das vezes, possíveis. Só vão te fazer promessa de dinheiro, de prosperidade, de viagem. Eu vi você chegando com uma mala na mão. Ou eu vi um varão alto te cortejando. Ou eu vi uma santa de Deus separada para você. Ou eu vi todas essas coisas que eu não tenho mais nem alma para falar, porque eu passei a vida inteira ouvindo essa loucura para todo lado e me cansando, me enojando disso tudo. Quando a palavra, a vontade revelada de Deus está, toda ela manifesta em Cristo Jesus, nos movimentos dele. No modo dele ser, tratar, falar, agir, ensinar, tocar, tanger, olhar, interpretar, acolher. Está tudo ali. Não tem mistério. Não precisa jogar búzios. Não precisa de horóscopo, não precisa de tarô, não precisa de taboíja, não precisa de nada disso. Não precisa de mistificações. Não precisa, está claro, acessível a qualquer um, a todos. Não há alguma categoria de especiais, habitantes de um nirvana. Nem é preciso se recolher para as montanhas, nem para o deserto, nem para as cavernas. É possível praticar toda a vontade de Deus vivendo na cidade, na sociedade, como Jesus mandou viver, como Jesus viveu. Como Jesus viveu, vós sois o sal da sociedade, da terra, do mundo. Vós sois a luz do mundo, não é da caverna. Não é para acender uma lâmpada e botar dentro de uma caverna. Para você ficar meditando de você para você mesmo. Ao contrário, é para dar gosto ao mundo, à vida. A vontade de Deus é para ser praticada no meu cotidiano, na existência social, na multiplicidade relacional, no meu atingimento, no âmbito da extensão dos meus alcances. Isso não precisa de nenhum tipo de catequese. Não significa, a prática da vontade de Deus não é sair falando o nome de Jesus por aí, enchendo o saco do mundo, não. Isso é fanatismo religioso, é só isso. É só isso. E é porque você não vive o Evangelho. E é só porque você não ama. E é só porque você não pratica o que Jesus praticou. E é só porque você não quer encarnar o que Jesus encarnou. E é só porque você tem preguiça infernosa
de andar após Jesus e fazer como ele fez e ser como ele era e buscar o que ele ensinou a gente a buscar, praticar e viver, é que você quer transformar a vontade de Deus em oráculo especial e inatingível, quase que num gnosticismo, dado a conhecer apenas a alguns que frequentem algumas reuniões misteriosas de profecia ou que tenham acesso a algum grupo de seita especial que anuncia para todo mundo para vender a particularidade da sua suposta especialidade aos outros, dizendo só aqui é que a vontade de Deus é revelada plenamente. Mentira! Manda um idiota desse me procurar e falar isso, porque para mim eles não chegam com esse papo. Porque eles sabem que o evangelho os recortaria todinho saindo da minha boca contra eles. Eles procuram você, na sua idiotice, na sua pateticidade, na sua deliberada autoignorância, na sua preguiça, na sua superstição, no seu misticismo acomodado, na sua absoluta falta de desejo de luz, de sabedoria, de discernimento, de crescimento, de desenvolvimento da sua humanidade, da sua interioridade, da sua mente. E é tanto mais quanto você seja assim, alienado, burro, acomodado e totalmente manipulável, é que você serve aos interesses dos manipuladores, dos falsos profetas, dos mentirosos, dos enganadores, dos lobos vestidos de ovelha, dos falsos cristos, das mentiras proclamadas em nome de Deus e engolidas por você sem nenhum critério. Você é ideal para o diabo do jeito que você é. O diabo quer e torce para que você continue a ser exatamente como você é. E para que tudo que eu esteja dizendo aqui esteja sendo objeto da sua crítica, do seu bloqueio, da sua blindagem, e tanto mais quanto você consiga ficar impermeável para o evangelho que está saindo da minha boca com toda paixão, amor e coração, espontaneidade e fluência para além de mim para chegar a você. Tanto mais quanto você consiga bloquear isso, mas o diabo diz, esse cara é que eu gosto, é dos meus. E aí, nesse sentido, sendo o cristianismo o lugar mais difícil para se proclamar o evangelho, e sendo a igreja a zona do agrião, aquele lugar do campo onde não nascia grama. Antigamente esse lugar era embaixo da área do goleiro, porque o goleiro ficava andando para lá e para cá. E hoje os campos são todos sintéticos e tudo mais. Mas no passado, no tempo que eu jogava bola, peladeiro de várzea, de rua, de calçada, de futebol de salão, de praia e de campo, os campos, às vezes até o Maracanã, que era o melhor gramado do Brasil, no final do campeonato, antigamente era o Robertão, o Campeonato Brasileiro, essas coisas, o Campeonato Rio-São Paulo dos anos 60 e 70. No fim do ano, já tinha uma zona do agrião ali no goleiro, de um lado e do outro, porque o goleiro fica andando em cima, não nasce a grama. Não nascia. Então eu ia dizendo, a igreja é a zona do agrião para a semeadura do evangelho. Esse lugar onde a semente é pisada de dia e de noite. Pisada, pisada, pisada. Nada cresce, ninguém deixa crescer. Porque o evangelho dentro da igreja é um perigo para os negócios. É um perigo, como alguns líderes de denominações riquíssimas no Brasil já me disseram, pessoalmente. Eu já mencionei os nomes deles dezenas de vezes, a tal ponto que eu cansei e não menciono mais. Quem ouviu, ouviu, quem creu, creu, quem quis entender, entendeu. Do contrário, é só o conceito que você vai receber. Como eles me disseram, olha, esse evangelho que você prega é todo verdade, todo de Jesus, mas aqui na minha igreja não tem lugar para ele. Assim mesmo, na minha cara. E eu estou ouvindo isso desde que eu sou um jovem pastor.
Há 50 anos atrás, eu comecei a ouvir isso a primeira vez, eu levei um susto. Foi um jovem pastor batista da Igreja Batista Regular, que dizia que todos os outros cristãos não eram filhos de Deus, legítimos. Eles eram uns adotados, filhos de criação de segunda categoria, nem como adotados genuínos. O verdadeiro adotado não conhece diferença entre os filhos genéticos e ele. Isso nem existe. Agora, vocês são apenas uns filhos de criação, como no passado se tinha. O pai lá tinha 4 filhos e criava como compadre, como amparador de famílias que empobreciam, ou de crianças que ficavam órfãs. Ele criava até educar um pouco e mandar para o mundo. E esse pastor da Igreja Batista Regular, lá em Manaus, me disse: você é um homem de Deus, eu estou te ouvindo todo dia na televisão. Eu tinha 19 anos. Mas você faz parte só da parentela, você não é da família de Deus, não é filho de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que vir para a minha denominação, a do rastro do sangue. Nós sim somos os genuínos representantes da vontade de Deus desde os dias apostólicos. Como tem igrejas para todos os lados, aí, igrejas episcopais, igrejas de outras naturezas denominacionais, que creem na sucessão apostólica, onde só se tem genuinamente uma palavra apostólica, quando você faz parte dessa sucessão apostólica, que eles tomaram como presunção ser alguma coisa que a eles pertence. Não tem mais nada a ver com pertencer a Jesus, com mergulhar no Evangelho, com comer a palavra do Evangelho e torná-la carne, sangue, suor, respiração e, como eu disse ontem, sistema parasimpático operando naturalmente em nós. Então, ontem eu disse e falei sobre esses vários enganos e tapiações que você se permite por tais coisas ser enganado e ser jogado cada vez mais distante do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. O que é trágico. É por isso que as igrejas são essas coisas, deformadas, irreconhecíveis, horrorosas, feias, tristes, em relação, não a que não tenha festas e festivais e carnavais gospel lá dentro. Eu estou falando é a ausência de Deus. A ausência do amor de Deus, da prática do Espírito de Deus, da prática do fruto do Espírito Santo, que é absolutamente relacional. E se não for relacional, não só entre aqueles que congregam-se juntos, mas na oferta desse amor de Deus a todos os seres humanos no mundo inteiro, com igual qualidade, sem acepção de pessoas. Isso que você só adquire no Evangelho e na prática dele todos os dias. Não sendo assim, não é o misticismo de nenhuma natureza, nem o academicismo, nem a catequese de nenhuma natureza ou forma que vai te melhorar para a vida. Tua esposa sabe disso, os teus filhos sabem disso, os que convivem contigo sabem disso. Que você é uma coisa em público, mas que na vida privada você não aguenta mais do que alguns dias sem começar a revelar a predatoriedade escondida no seu ser. Porque não houve a entrega ao pertencimento à prática da vontade de Deus, segundo revelada por Jesus, praticada por Jesus aqui no Evangelho. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus, assim na terra como nos céus. E eu disse no primeiro dia que até nas dimensões celestiais há aqueles que não fazem a vontade de Deus. Daí ser tão importante cada vez mais nesses dias, porque a gente está vivendo em tempos onde discernir qual seja a vontade de Deus é algo mais essencial do que nunca.
é ter o discernimento da vontade de Deus. Da vontade de Deus para a minha vida, para a vontade de Deus para as minhas práticas relacionais e a vontade de Deus como categoria de discernimento, como critério de discernimento, como balizamento de referência para a minha compreensão de sabedoria na vida. A vontade de Deus é para a minha prática e é também para o exercício do meu entendimento, para o exercício da minha compreensão, que quando pratica a vontade de Deus, e ela só é realizável se for praticada, se não for praticada, ela não serve como ensino para ficar academizado em algum recanto do intelecto humano, ela só se manifesta como eclosão de uma vida nova quando ela é praticada. Quando a gente bota o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, quando a gente vai fazendo disso o nosso marca-passo, aí ela vai crescendo, o chão vai se ampliando, o mundo da vontade de Deus vai se descortinando e com ele, sabe o que surge? Aparece sabedoria. Vem discernimento. Quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais sabedoria. E aí, sabedoria que eu estou dizendo não é para organizar um evento, não é para aquela sabedoria de média ponderada, religiosa, que eu vejo muitas pessoas queridas possuírem. É a sabedoria do Evangelho? Não. Eles aprenderam a média ponderada da religião. Então, como são pessoas moderadas, calmas, tranquilas e sensatas, eles veem qual é a média, que não é ofensiva. Aí eles fazem esse marketing de média ponderada, comportamental, religiosa, e ficam nesse meio, em cima do muro, na realidade. Não é sabedoria, é equilíbrio em cima do muro da religião. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, meu querido, vamos aqui. Nem tanto a gregos, nem a troianos, andemos aqui, no meio desse caminho. Nem tanto pentecostalismo, nem tanto reformismo, nem tanto armenianismo, nem tanto calvinismo. Aqui no meio a gente vai andando. Nem tanto gospalismo celebrativo e nem tanto silêncio litúrgico. Aqui no meio, a gente vai aqui no meio, agradando a um lado e a outro, mas isso não tem nada a ver com Jesus, nem com a vida, nem com coisa alguma. Jesus nunca teve essa preocupação. Jesus fez o que tinha que ser feito, tratou cada um como cada um precisava ser tratado. Quem gostava, gostava, quem não gostava, odiava, mas ele foi em frente, celeremente no seu caminho até a morte, morte de cruz. Porque não fez média com ninguém, jamais, nem com coisa alguma, ao contrário, como estava escrito acerca dele lá no Salmo 2, e como é repetido acerca dele na Epístola aos Hebreus, dizendo que ele, o Filho, disse ao Pai: eis aqui estou, corpo tu me deste, ou seja, tu me encarnaste, corpo tu me deste, aqui no espaço-tempo, no corpo que me deste, que se cumpra em mim toda a tua vontade. Toda a tua vontade. E todos os que quiseram, como Paulo diz, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, aqui no capítulo 5, todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, não serão entendidos, não serão compreendidos, serão sempre alguém fora da curva, serão sempre demais para os que estão em cima do muro e serão sempre um pretexto polarizante para os que habitam os polos e aí te apelidam de polêmico. Só porque você não habita em nenhum dos polos deles, mas anda no caminho de Cristo, que não é um caminho de média ponderada de nada, é o caminho, verdade e vida. É o caminho da verdade que conduz ao que produz a vida. Essa é a vontade de Deus. O resto é religião, é catequese, é doutrinação e é dogma. Pelo amor de Deus, será que você não consegue entender? Pois bem,
Jesus chega e nos ensina que até nos céus a vontade de Deus precisa ser recorrentemente praticada. Precisa ser feita. Isso é uma palavra para homens e para anjos, para seres celestiais. E em dias como os nossos, discernir essa palavra de Deus é essencial para eu conseguir sobreviver nesse mundo perverso, tomado por treva. Como Paulo diz, esse mundo tenebroso. Pedro também usa a mesma expressão, esse mundo tenebroso, tomado por densa treva, manipulado pelo príncipe da potestade das regiões invisíveis, das camadas e camadas e camadas de mundos paralelos, onde existem seres do bem, da luz e do amor, e onde existem também milhões de seres da maldade, da perversidade, e que são intradimensionais e transdimensionais. Passam para dentro do nosso mundo, como tem alguns que estão contidos dentro do nosso espaço-tempo. E tem outros que se atrevem a penetrar, como já houve no passado. Várias vezes, não apenas uma, mas várias vezes. A gente já chega no Jardim do Éden, na página 1ª e 2ª da Bíblia, do Pentateuco, aqui, da Bíblia do Antigo Testamento, e você já encontra uma serpente falando, dando ideias contra Deus, na primeira página, na segunda e na terceira já está lá. Na terceira página, a serpente dando ideia, ó. Desde o início da existência mais natural, esses entes de natureza supranatural, ou transnatural, ou intranatural, ou transdimensional, já estavam presentes. Depois que Adão e sua mulher tomam do fruto, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que se diz? Que uma criatura extradimensional, eu não vou chamar extraterrestre, porque eu prefiro tratar de extraterrestre os seres que não são dessa civilização terráquea, mas que fazem parte de civilizações no espaço-tempo, que estão viajando, aprenderam a viajar no espaço-tempo, viajar para o futuro, viajar para o passado, mas são seres, vocês vejam, a maioria deles parecem com a gente, são hominídeos ultra desenvolvidos que perderam a musculatura, a boquinha ficou pequena, os olhos ficaram grandões e tal. É o futuro da própria humanidade, se continuar sem se exercitar com naturalidade e se for cada vez mais coberta pela magia tecnológica que nos poupa movimentos, exercício e tempo de todas as naturezas. É por isso que sem academia hoje, todos nós estaríamos em pouco tempo nos transformando em extraterrestres grey, com a cabeça grande, braços alongados, dedos longos de teclado, boquinha de pílula, olho grandão para enxergar melhor a tela, e só isso. De modo que esses somos nós amanhã. Esses aí são extraterrestres, porque não são da Terra. Estão vindo de outras civilizações. Mas Jesus está falando, sobretudo, desses seres transdimensionais e intradimensionais, desses outros mundos paralelos. E está dizendo aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como nas outras dimensões, nos céus. São essas outras realidades paralelas. Aonde a vontade de Deus é feita, mas nem tanto. Como diz Gênesis 3, originalmente já tinha uma serpente dizendo, não, Deus sabe que não é assim. É engano, é só porque o cara é invejoso, é voluptuoso. Ele quer tudo para ele mesmo. Ele não quer ninguém parecido com ele. Ninguém sabendo o que ele sabe. E aí quando alguém fica sabendo o que ele sabe, ele trata mal. Esse é o papo da serpente. Simplificando ao máximo. Ou como você vê em Gênesis, no capítulo 6, quando se diz que os filhos de Deus, os Benai Elohim,
que é uma linguagem aplicada aos anjos, a esses seres transdimensionais, a esses seres celestiais, a esses seres de mundos e dimensões paralelas, que são apelidados de anjos, arcanjos, serafins, querubins e etc., como nós vamos ver no meu curso da área 51 do Evangelho. Pois bem, esses seres nunca estiveram longe daqui. Sempre estiveram aqui. E Gênesis, no capítulo 6, diz que eles não só estão presentes, mas acessaram os humanos de modo que tiveram conluio conjugal e produziram hibridizações, das quais decorreram os nefilins, os gigantes, os entes poderosos, que foram dotados e sabiam todas as teologias, tecnologias que os antigos chamavam de magias e que foram adorados como deuses dos povos. Os deuses dos povos não eram, foram depois reproduzidos em pau, em pedra, em ouro, em prata, mas isso é só a reprodução do souvenir. Os deuses dos povos originais são anjos antigos que se desviaram da vontade de Deus, são seres do mundo paralelo que penetraram o nosso. E naquele caso de Gênesis 6, que não se repete toda hora, mas está ainda presente e se repetindo hoje em dia entre nós e cada vez se repetirá mais, é para isso que você precisa entender e discernir a vontade de Deus. Eles se hibridizaram com os humanos. E mais do que se hibridizaram com os humanos, eles transformaram o planeta Terra, como Gênesis diz. Não é preciso ir para o livro de Enoque, nem ler a epopeia de Gilgamesh, nem ficar impressionado com os Anunnakis. Os Anunnakis são esses seres que foram adorados como deuses. Foram anjos que Pedro diz, que Judas diz, Judas, irmão de Jesus, e Pedro, apóstolo. Aqui no Novo Testamento eles falam sobre esses Anunnakis. São os seres que não guardaram o seu próprio domicílio. São os vigilantes do livro de Daniel, do livro de Enoque, que foi produzido mais ou menos ao mesmo tempo que o livro de Daniel foi. As influências entre ambos, você vê as interpenetrações óbvias e fáceis, quando você tem um conhecimento amplo dessa literatura toda, pós-cativeiro em Babilônia, ou cativeiro persa, ou volta para a Palestina antes de Jesus, onde uma grande produção literária aconteceu e esses livros todos explodiram, você vê a interpenetração desses conhecimentos. E Pedro e Judas, irmão de Jesus, falam disso. Falam esses seres que não ficaram no seu domicílio, é a palavra que eles usam, não guardaram os limites da sua habitação, da sua linha de vida, na teoria das cordas, da sua lâmina de existência. Antes passaram para a nossa. E na nossa não só coabitaram com mulheres e deformaram a humanidade, e monstrificaram a humanidade e perverteram a humanidade, razão pela qual veio o dilúvio. Leia com calma que você vai ver que foi por causa dessa monstrificação, de penetração de entes e de natureza celestial, paralela, alienígena, porém com a decisão perversa de violarem explicitamente a vontade de Deus, gerando filhos com as mulheres lindas dos humanos, querendo fazer parte da história no espaço-tempo, querendo se tornar os deuses de todos os humanos, como se tornaram. Os deuses dos povos da terra são esses Anunnakis, que em cada cultura tem nomes diferentes. Na Mesopotâmia é que tiveram esse nome. Mas eles não são os nossos criadores. Isso é a história paralela contada e que agora está sendo divulgada na internet para todo lado. E quem não conhece a vontade de Deus, quem não conhece Jesus, quem não conhece a Escritura a partir de Jesus,
Quem não lê Gênesis 6 a partir de Jesus e a partir do entendimento de Jesus praticado pela mente dos apóstolos, no discernimento espiritual que tiveram, Paulo, Pedro, Judas são explícitos nessa afirmação. Quem não tem isso vai voltar a adorar os mesmos deuses do mesmo modo. Vai cultuar Anunnakis, como eu vejo aí, um monte de ignorantes que começaram a ouvir falar disso há 2 anos, há 3 anos, agora estão enchendo a internet, viraram mestres. E são idiotas, não sabem nada, não aguentam a um exame mundial do fenômeno nem bíblico e nem da literatura extra-bíblica e que é bíblica, porque está mencionada na Bíblia explicitamente, como é o caso do livro de Enoque, não conhecem. E aí ficam sendo levados por esses coaches dos Anunnakis, dos extraterrestres que estão entre nós, e é tanta barbaridade por causa da falta de discernimento. Muitas das coisas que eles dizem são verdadeiras. A origem é que é equivocada. O pressuposto é que é falso, completamente mentiroso, completamente perverso, completamente de acordo com a vontade de Satanás, que nada mais é do que um outro desses seres, de um poder extraordinário. Tem gente que fica pensando em Satanás como um concorrente de Deus. Ele é uma criatura que se rebelou como você se rebelou, como eu já me rebelei, como a maior parte do mundo está rebelado. Rebelião entre seres que têm pseudoconsciência ou alguma inteligência ou volição é alguma coisa que acontece mais do que mato no planeta Terra, dá como urtiga para todo lado. Não há nada de absolutamente novo nisso, nem entre os homens, nem entre os anjos. E a interpenetração disso é algo que Jesus assevera o tempo todo. Ele é tentado por essa dimensão paralela, pelo diabo, que é um ser de interpenetração, a tal ponto que Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo chama de príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Está tudo dito. O Novo Testamento é mais moderno do que jamais poderia ter sido antes. E vai ficar cada vez mais atual para quem queira lê-lo com olhos inteligentes. Está tudo dito para o nosso discernimento, para a nossa compreensão, para a sua compreensão, para a minha. Do contrário, você vai ser levado de roldão, vai ser enganado, vai ser ludibriado de todos os modos. Se não tiver a âncora da vontade de Deus, segundo o Evangelho, e a vontade de Deus não é um decálogo, a vontade de Deus é a prática do amor conforme os princípios do Evangelho, como Paulo chamou em Efésios, conforme a preparação do Evangelho da Paz, conforme o calçamento do Evangelho da Paz nos nossos passos da nossa vida, no nosso andar, no nosso existir, no nosso prosseguir, no nosso discernir, no nosso aprender, no nosso praticar. Sem isso, eu estou aqui para lhe dizer, eu sinto muito, mas você está danado, está ferrado, está perdido, vai ser enganado. Por isso é que Jesus não fez nenhum mistério a respeito e disse que é largo o caminho, onde que a maioria anda nele. É estreita, todavia, o caminho e a porta, que poucos escolhem, porque a maioria vai no fluxo. Como você, que vai do fluxo. Você é um ser do flow, do fluxo. Está todo mundo indo, deixa eu ir junto. Para você andar com Jesus, você tem que praticar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é frequentemente contra fluxo. Não é do contra, ela aproveita tudo que é bom.
retém tudo que é bom, mas não se submete à maioria quantificável de nada. Ela pratica apenas o que Jesus enunciou como chão, caminho, verdade, vida, princípio. Jesus ensinou. E é a partir de Jesus que entra essa nova compreensão, essa chave hermenêutica, essa mente nova de entendimento e de compreensão com a qual eu leio tudo, leio a história, leio o épico de Gilgamesh, entendo a história do mundo, examino as arqueologias mais modernas, mostrando seres que existiram muito antes do dilúvio, que é justamente aquilo que a gente deveria aprender hoje mais do que nunca. Por quê? Por causa da vontade de Deus. Porque Jesus disse que assim como foi nos dias antes do dilúvio, nos dias dos Benai Elohim, dos Nefilins, dos seres distorcidos, das hibridizações, das perversificações, da alteração das naturezas, da proliferação da maldade humana, do irreconhecimento do significado original das coisas. Assim como foi antes do dilúvio, razão pela qual o dilúvio veio e poucos escaparam, porque houve um resetting na humanidade, houve uma tentativa de recomeço. De modo que a nossa Bíblia é uma Bíblia jovem, é um texto jovem que vem, de fato, de Noé para cá. O que acontece antes de Noé, a gente tem até mais informações nas culturas e na arqueologia e na paleontologia dos povos do que aqui, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 6, que é quando vem o dilúvio, o resto é narrativa do dilúvio. Depois é pós-dilúvio e começa Abraão, que já é a narrativa semítica. De alguns poucos milhares de anos para cá, é tudo muito recente. Mas Jesus disse, vocês têm que entender o que aconteceu antes do dilúvio. Porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, os dias anteriores a Noé, assim será também nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. E eu olho em volta, a partir de Jesus, a partir do Evangelho, e vejo cada vez mais o mundo pré-diluviano taking over, tomando conta de tudo. E eu vejo o pessoal embarcando. Enquanto isso, o cristianismo é o pior inimigo do Evangelho de Cristo na Terra, pior do que qualquer outro adversário. E vejo aqui no Ocidente a igreja cristã, protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal e de outras naturezas, se transformar também no pior adversário, no pior diabo do evangelho puro e simples de Jesus. Pior antagonista, o pior falsificador, o pior estelionatário, porque usa esse nome, usa os apelidos, usa a semântica, usa a nomenclatura e falsifica todos os conteúdos. Não é à toa que pessoas sinceras não estejam aguentando. Não estejam aguentando. Como, por exemplo, é dioturno o informe que eu recebo da quantidade de ex-crentes que disseram, bom, se é para ser religioso, eu vou para o candomblé, eu vou para a Umbanda, eu vou para o kardecismo, que pelo menos é mais caridoso, mais caritativo. Ou fora daqui, eu vou para o esoterismo, eu vou para qualquer outra coisa. Filhos de pastores, esposas de pastores. E hoje em dia eu tenho tido notícias de pastores que deixaram a igreja evangélica e se tornaram pais de santo. Porque encontraram uma comunhão mais fraterna nesse meio do que no meio da igreja, que se torna cada dia mais o pior diabo religioso contra o Evangelho de Cristo Jesus. E quando você anuncia o que eu estou falando aqui, que é evangelho puro e simples, que dá na cara de demônio para todo lado, e principados e potestades temem e respeitam, mas vocês chamam de herege, gostariam que eu morresse mais cedo do que mais tarde.
É um atestado da doença total e absoluta que tomou conta da maioria de nós. É trágico, mas é completamente verdadeiro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui na terra é pequeno o número dos que entendem e dos que praticam. Especialmente do ambiente cristão, é cada vez menor o número. É um rebanho cada vez menor, como Jesus disse. Não temais, ó pequenino rebanho. E ele estava falando para aqueles que estavam com ele, que quando se comparavam com os grandes rebanhos dos fariseus, dos saduceus, do templo, da religião, dos outros grupos de mobilização popular, como os zelotes e outros grupos, eles eram um pequenino rebanho. E Jesus disse, não temais, ó pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou-se de dar-vos o seu reino, de mostrar-vos o seu reino. E eu não preciso de uma multidão, eu preciso de gente com qualidade da minha vontade plantada no coração. Assim na terra como nos céus. O estranho é que Jesus disse, eu serei sempre minoria planetária. Eu serei sempre uma minoria planetária. E no meio dos seus, como diz o Evangelho de João, ele veio para os que eram seus. Está se referindo aos judeus imediatos. E os seus não receberam. Semelhantemente a isso, ele também veio para os que eram seus hoje, que são aqueles que falam o nome dele, invocam o nome dele, cultuam o nome dele, se reúnem em nome dele, aplaudem o nome dele, mas como era nos dias do profeta Isaías, o meu nome, disse o Senhor, está nos vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim, não tem nada a ver comigo, assim como eu não tenho nada a ver com vocês. Assim como oxalá houvesse alguém que fechasse os templos de vocês. Porque muito mais fácil é em Deus que os distantes e alienados compreendam a partir da ordinariedade da vontade de Deus, plantada na intricidade do coração, como o amor mais básico de fraternidade simples, que até os gentios, como disse e repetiu Jesus, praticam, é mais fácil esses entenderem o que eu estou dizendo, acolherem o que eu estou dizendo, amarem o que eu estou dizendo e praticarem o que eu estou propondo em Jesus, do que vocês, que se tornaram impermeáveis, vedados, impenetráveis, bloqueados, inimigos de Deus no entendimento pelas práticas das mais obras. Embora o nome de Deus seja babado como lama infernosa se derramando da boca da maioria. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra outra vez dita do que vazou da honestidade, da simplicidade, da autenticidade, da pureza do meu coração, para o coração de todos aqueles que com pureza e amor me ouviram, opere o milagre de se transformar em carne, em sangue, em prática, em vida, com a nossa cara, com a nossa altura, com a nossa expressão, com o nosso modo de ser alterado pelo Espírito Santo, nos tornando dia a dia mais semelhantes a Cristo Jesus, conforme o chamado dele, para virmos após ele e o absorvermos, até irmos nos tornando semelhante a ele e sermos totalmente absorvidos por ele, crescentemente aqui na história e no espaço-tempo, e absolutamente na nossa virada para a eternidade. É o que eu peço que tu nos deixes como compreensão no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.